Boa noite a todos. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, estamos aqui iniciando mais uma reunião do NEP Gisiel. Continuamos ao capítulo 10 de Mateus, a perícope Missão dos 12. Estamos ainda no primeiro versículo, 10.1, que começamos a semana passada, mas vamos prosseguir essa semana também. Então, quem gostaria, primeiro antes da gente começar, quem gostaria de fazer a prece para a gente? Quem gostaria, por favor? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Por favor, querida. Vamos serenando nossas mentes, nossas emoções que tivemos no dia de hoje, acalmando nossos corações, deixar nossos ouvidos bem atentos para as mensagens que vamos ouvir no estudo do Evangelho, ouvir atentamente cada lição da vida de Jesus, interpretá-las de acordo com os ensinamentos de Kardec e sentindo cada mensagem no nosso coração, para que a gente possa vivenciar no dia a dia o lindo Evangelho de Jesus. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, as bênçãos para iniciarmos os nossos estudos. E pedimos também que a luz dessa reunião possa se estender para todos os necessitados, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, só um instantinho, vamos colocar aqui. 17. Boa noite, Rosana. Tudo bem? Não sei quem agora, não vou saber mais quem vai chegar aí. Bom, então, peraí. Eita! Pronto. Estamos aqui na Missão dos 12, né? Capítulo 10. E vamos ler aqui a perícope toda para a gente se situar novamente, mas vou ler só Mateus, né? Então, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o cananeu e Judas o Iscariotes, quem o entregou. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidades de samaritanos. Ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, de graça recebeste, de graça dai. Não adquirais ouro nem prata,
nem cobre para vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. E se alguém vos receber, e se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Amém vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Muito bem, a gente está aqui. A gente está vendo esse versículo, né? Na verdade, a semana passada a gente começou, mas não terminamos. Falamos mais sobre a questão do convocando os seus 12 discípulos, né? E abordamos mais as referências que nós encontramos em Lucas e em Marcos, né? Em Lucas, aconteceu naqueles dias dele sair para o monte a fim de orar, e permaneceu em vigília na oração a Deus. E enquanto se fez dia, chamou a si os seus discípulos, escolhendo 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. E Marcos sobe o monte e chama a si os que ele queria. Eles foram até ele. Fez 12, os quais nomeou apóstolos, para que estivessem com ele e para que os enviasse a proclamar, e ter autoridade para expulsar demônios. Então, só para dar uma recordadinha, né, no que a gente viu semana passada, a gente comentou bastante a questão de, naqueles dias, com relação a seu momento adequado, né, para que aquilo acontecesse, né, a questão de subir ao monte, da questão de elevar o nosso padrão vibracional, né, a fim de orar, permanecer em vigília na oração a Deus, a questão do recolher-se, né, não quer dizer só o recolher-se, se esconder dentro de um quarto escuro e sozinho, mas no recolher-se no mundo de si próprio, né, ou seja, desligando-se, vamos dizer assim, das questões materiais, as questões que a gente está vivendo ali, para buscar aquele vínculo com o mais alto, né? E quando se fez dia, a gente comentou que, portanto, a gente entende que ele permaneceu a noite toda orando e em vigília, né? A gente comentou a questão do chamou a si, no sentido de buscar, para que os discípulos pudessem buscar ali a conexão com ele, né? Comentamos a questão do que era discípulo, que era apóstolo, acho que vocês lembram disso, né? Desculpa. A questão do fez 12, no canal, a questão de formou aquelas pessoas, né? Ele estava formando aqueles discípulos, eles ainda estavam em formação, ainda estavam recebendo orientações, ainda é o começo da missão de Jesus ali com eles, né? Para enviá-los a proclamar. Bom, a gente estava lendo os textos, e o que a gente ficou de ler, a gente já comentou essa questão aí, mas a gente parou aí nesse texto aí. Tá bem? Alguém quer comentar alguma coisa antes, ou a gente pode partir para a leitura aí, para comentar depois? Passamos para a leitura? Sim. Muito bom. Quem quer ler para a gente, então, por favor?
Senão a gargantinha aqui já é idosa, já não vai aguentar. Vou buscar uma pastilhinha aqui já. Odete, eu sempre leio, mas alguém poderia ler. Ah, isso é de menos. Eu leio. Aí, Marquinho, Faz tempo que eu não muito leio. bem. Não, é o É. José Antônio. Marquinho, eu vi a luz do Marcos acendendo. É o Antônio? José Antônio, olha que beleza. Não, Muito eu bom. leio uns 3, depois do Marquinhos leio uns outros 3. Combinado assim? Sem Vamos lá. problema. Não é 3 linhas, tá? Tá bom. Eu Então, vamos. leio 3, eu leio alguns aqui, depois o Marquinhos continua. Vamos lá. Chamou para si. Jesus sobe o monte e entende-se que ele passa toda a noite em oração, pois em Lucas, no capítulo 6, versículo 13, temos: quando se fez dia, chamou a si seus discípulos. O chamar a si parece que se equipara ao convocando de Mateus, no capítulo 10, versículo 1. Chamou para si. Busquem elevar-se ao meu padrão. Busquem conectar-se comigo. A convocação de que trata Mateus no capítulo 10, versículo 1, é muito mais que uma simples fala. É como uma invocação para a consciência de cada um. Lembra que a gente comentou, acho que foi até a Nilce que nos lembrou, da questão que falamos do preparo da encarnação de Jesus, né? E se a nossa encarnação aqui, que a gente é quase nada, né, perto dele, né? Já é feita com tanto cuidado e às vezes demora. Imagina-se como tenha sido o preparo da encarnação de Jesus aqui, né? Dizem os espíritos que demorou 1000 anos esse preparo, né? Então, todas essas pessoas que estavam encarnadas, tanto os discípulos como muitos outros, vieram para como que dar um suporte para toda essa jornada que ele tinha que fazer aqui, né? A gente lembra, por exemplo, de João Batista, né? Que não está entre os 12 apóstolos, mas que foi um belo suporte no sentido de abrir os caminhos, né? Então, que esses discípulos, obviamente, no preparo dessa encarnação deles, eles foram, vamos dizer assim, comunicados, né? Combinado com eles, preparados para essa encarnação, sabendo que eles vinham para essa missão, né? Então, esse chamado de Jesus para esses discípulos é como que despertar essa consciência, né? Essa memória que existia ali ainda guardadinha, né? Para despertar aquele interesse, aquela consciência esclarecida que já havia em cada um deles, apesar da simplicidade da vida de cada um, né? A ausência, digamos assim, de conhecimento, né? Eram pessoas analfabetas, a maior parte deles, né? Eram pessoas simples nesse sentido. Mas tinham uma consciência esclarecida para que pudesse ser despertada nessa encarnação e continuar essa missão do Cristo, né? Certo? A gente comentou isso, né? A gente está só meio que recordando aí. Vamos prosseguindo. Era uma convocação moral que contava com o magnetismo poderoso de Jesus, que envolvia e sensibilizava as pessoas. É uma convocação que se repete a cada instante de nossas vidas, mas que não configura uma obrigatoriedade, como seria nos dias de hoje a convocação militar, por exemplo.
nosso livre-arbítrio, sempre é respeitado. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir, nada é colocado como obrigatoriedade. Quer dizer, ele diz, se alguém quiser vir, né? Ele não está dizendo, venha. É uma convocação, aí então ele fala ali no começo, uma convocação moral. Como que o despertar daquela consciência que estava ali adormecida por algum tempo, né? Mas, de toda forma, é levado em conta o livre-arbítrio. Eles poderiam falar, não, vou continuar aqui pescando meu peixinho, que tá muito bom, você tá sonhando muito alto, vou ficar por aqui, né? Mas a consciência falou mais alto para ele. Isso vem muito de encontro com a nossa doutrina espírita, né? Que não força ninguém a nada, né? Você é livre para fazer o que quiser e responsável pelas suas ações, né? Tudo me é lícito. Como é que é aquela história do Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso, é. Acho que é isso. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Né? Então eu vou ver o que é conveniente para mim, né? Isso é verdade. E aí tem um outro exemplo. A gente tem o exemplo de Kardec. Vamos lá. Né? Só Kardec, né? Tem Paulo também. Se você acha pouco Kardec, tem Paulo também. Poxa vida. Vai lá. Posso continuar? Eu acho que... Posso fazer uma colocação só? Por favor. Eu acho que aqui, volta um pouquinho, quando fala que é uma convocação que se repete a cada instante de nossas vidas, né? Mas que não configura uma obrigatoriedade, mas eu acho que quando a gente aceita, é que nem a gente já estudou tanto sobre as multidões, né? Eu acho que a gente deixa a multidão e passa a ser também um discípulo, né? Quando tem essa convocação, quando a gente sente essa convocação de Jesus, de Deus, né? A gente toca no nosso coração, quando a gente sente, a gente sai da multidão, né? Que a gente estudou tanto, né? E começa a seguir. É isso. Isso. No sentido que o evangelho dele está aí, está sendo divulgado para quem quiser ouvir, né? Não existe mais aquela coisa escondida, né? Tantos séculos atrás que a gente não podia, era proibido a gente ler as escrituras sagradas, né? Ficava só lá nos mosteiros, né? Acho que foi depois de, não tenho certeza, mas acho que foi depois de Lutero que isso começou a passar para as mãos do povo, né? Ele que fez a primeira tradução para o alemão, né? Foi uma luta muito grande de Ian Hus e de Lutero, né? Então tá aí para quem quiser ler, para quem quiser ouvir, né? Como é que é? Quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? Tá aí a convocação para nós a cada instante, com certeza. Cabe a nós aceitar ou não. É aquela história do Publio Lentulus, né? Está no seu querer aceitar-me agora ou daqui a alguns milênios. Ele não aceitou naquela hora, mas tá aí o Emmanuel para nos auxiliar, né? Kardec pergunta aos espíritos: se ele não aceitasse a missão, o que aconteceria? A resposta vem dizendo que outro faria.
No caso de Paulo, ele aceita a convocação, mesmo antes dela ter sido feita. A convocação, convite, foi feita para pessoas simples, sem muita instrução, para nos mostrar a possibilidade que todos temos de nos elevar, de crescer espiritualmente. Entretanto, as pessoas que foram convocadas seguramente eram espíritos com o potencial necessário para dar continuidade à sua missão. Se no momento que foram convocados ainda não o eram, sabia o mestre que depois de preparados iriam corresponder às expectativas. Relacionado com isso, lembramos mais uma vez de Saulo, que Jesus o designa de vaso escolhido, espírito que tinha o potencial para cumprir a missão prevista, evangelização dos... Gentios. Desculpa, que não apareceu aqui na minha tela. Gentios. Desculpa. Gentios. Então, tem lá, eu acho que é em Obras Póstumas que tem, né, um texto que Kardec pergunta para os espíritos, né? Vocês estão me dando uma missão aqui incrível, né? Mas e se eu não aceitar? Se eu não quiser fazer isso, né? A resposta veio que outro faria. Porque a vontade de Deus é soberana, né, gente? De alguma forma, a mensagem, a terceira revelação viria para a gente, né? De qualquer forma. A gente tem informação, não sei aonde agora, que acho que foi Napoleão, né? Se eu não me engano, que veio com a missão que era de Kardec, né? Mas ele se desviou, ele não cumpriu, né? Então, não vindo para o Kardec não cumprindo, outro viria, porque a vontade de Deus é soberana, né? No caso de Paulo, que ele fala que aceitou a convocação mesmo antes dela ter sido feita, porque a hora que ele cai, que ele vê Jesus, que ele cai em si, né? Que eu acredito assim, eu sempre falo que ele não ficou cego, ele se viu cego, né? Ele percebeu que ele estava cego diante de tantas coisas que já estavam, né, evidentes na frente dele, que ele não se dava conta, né? E outro dia eu ouvi um comentário muito interessante do Arthur, dizendo que na verdade o que aconteceu com Paulo foi o plano B, porque o plano inicial talvez fosse, porque Paulo chegou aí na Casa do Caminho, né, ouviu a preleção de Estevão, né, e ele começa a se encantar com aquela preleção, ele começa a se envolver com aquilo, ele vê a capacidade da oratória daquele menino, ele vê o conhecimento que ele tinha, tudo, né, mas o orgulho dele foi tão grande que ele não admitiu aquilo, ele não podia admitir aquilo, pelo orgulho dele, né? E aí ele foi levado por toda aquela situação que a gente sabe, né? E o Arthur comentou outra coisa que eu achei tão interessante ele falar, que no momento do suplício, né, de Gisiel, né, do Estevão, que Estevão visualiza Jesus ali, né? E Jesus olha para Paulo, assim, entristecido, né? E ele fala, não lhe imputes esse pecado. E talvez é como se ele dissesse assim, tá bom, tudo bem, eu não vou conseguir trabalhar, porque a ideia seria Paulo trabalhando com Estevão. Você já pensou a dupla que ia dar? Né? Os dois trabalhando juntos, né? Mas eles continuaram trabalhando juntos, mas um plano B, né? Estevão apoiando todo o trajeto de Paulo, né? Então ele fala, tá bom, vamos para o plano B, não vai dar para eu ficar aqui encarnado, mas eu trabalho lá de cima, né? Desencarnado, não tem problema. Achei muito interessante essa colocação do Arthur, achei formidável, viu? E com relação ao convite que ele faz para os discípulos, né? Para as pessoas, eram pessoas simples, como a gente falou, sem instrução, né? E rústico, por exemplo, Simão Pedro, muito rústico, né? João ali querendo botar fogo na Samaria, lembra aquela parte lá? Né? Então, existia ali ainda
uma dificuldade, né, muito grande. Não existia ainda aquela formação espiritual tão bem assentada como existiu mais à frente, né, anos depois, ali. Mas por quê? Porque Jesus tinha intenção de mostrar para a gente que ele não pegou espíritos perfeitos, ele não pegou espíritos prontos, né? Se todos fossem que nem Estevão, por exemplo, qual o estímulo que a gente teria de buscar a elevação, né? Mas ele pega um Pedro rústico, bem intransigente, né, com tudo, e depois a gente vê a transformação desse espírito, vê o crescimento dele, né? Então, para mostrar para a gente que estejamos nós onde estivermos, em qual patamar evolutivo a gente esteja, nós temos condição de crescer espiritualmente, né? Jesus mostra isso para a gente, convocando essas pessoas simples, sem instrução, mas que a gente acompanha, né, conhecendo o Evangelho, a gente acompanha o crescimento espiritual de cada um deles, né? Então ele convoca essas pessoas, elas eram simples, elas ainda rústicas, vamos dizer assim, mas ele percebe, ele vê, né, ele visualiza o potencial que existia nessas criaturas, né? O potencial que existia naquele Saulo, né? Ele via aquela história que a gente sempre fala, né? Ele olha para Saulo caído ali, mas ele vê aquele Paulo que trabalhou com os gentios, ele olha para aquele Públio Lentulus, mas ele já enxerga o Emmanuel que a gente tem hoje, né? Porque ele enxerga todo o potencial do espírito, não enxerga só o que a gente enxerga, né? É muito lindo isso, gente. É muito lindo. Algum comentário? Falando demais, né? Vocês que têm que falar. Prossegue. Tem um texto agora. Todos os estudiosos, Coletânea do Além, de autores diversos, capítulo 66, Evangelização. Todos os estudiosos que solicitam de amigos do além um roteiro de orientação não devem esquecer o Evangelho de Jesus, roteiro das almas, em que cada coração deve beber o divino ensinamento para a marcha evolutiva. Habitualmente, invoca-se a velhice de sua letra e a repetição de seus enunciados. O espírito do Evangelho de Cristo, porém, é sempre a luz da vida. Determinados companheiros buscam justificar o cansaço das fórmulas, alegando que, em Espiritismo, temos obras definitivas da revelação, com sabor de novidade preciosa em matéria de esclarecimento geral e esforço educativo. O Evangelho, todavia, é como um sol de espiritualidade. Todas essas obras notáveis dos missionários humanos, na sua tarefa de interpretação, funcionam como telescópio, aclarando-lhe a grandeza. É que sua luz se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se no clima da boa vontade e do amor, da sinceridade e da singeleza. A missão do Espiritismo é a do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior. Vindo em socorro da personalidade espiritual que sofre, nos tempos modernos, as pessoas desarmonias, as penosas desarmonias do homem físico do planeta, estabelece o Consolador, a renovação dos valores mais íntimos da criatura, e não poderá executar a sua tarefa sagrada. Na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo.
A capacidade intelectual do homem é restrita ao seu aparelhamento sensorial. Todavia, a iluminação de seu mundo intuitivo conduz-lo ao mais elevados planos de inspiração, onde a inteligência se prepara em face de generosas realizações que lhe compete atingir no imenso futuro espiritual. A grande necessidade ainda e sempre é a de evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade na redenção humana não se efetua sem a coordenação legítima, cuja base é o esclarecimento sincero, mas também é a abnegação em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Para a generalidade dessa orientação moral, faz-se indispensável que todos os centros de estudo doutrinário sejam iluminados pelo Espiritismo evangélico, a fim de que a mentalidade geral se aplique à luta da edificação própria, sem fetichismos e sem o apoio temporal de forças exteriores. Mesmo porque, se Jesus convocou ao seu coração magnânimo todos os que choram com o vinde a mim, vós que sofreis, também asseverou, tomai a vossa cruz e segui-me, esclarecendo a necessidade de experiências edificantes no círculo individual. Resumindo, somos compelidos a concluir que, em Espiritismo, não basta crer, é preciso renovar-se. Não basta aprender as filosofias e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com o Cristo. Uau! Tá fácil. É um texto aí longo, né? Um texto de Emmanuel, viu? Acabou faltando colocar aí. É autores diversos, mas o texto é de Emmanuel. Porque a gente está falando do chamar a si, né? A gente está falando de como nos conectar com o Cristo, como realmente atender esse chamado, né? Que a gente comentou, que, como a André lembrou ali, né? Que ele está sendo feito a todo instante para nós. O Evangelho está aí, né? A divulgação está aí, e esse chamado é feito a todo instante para nós. E para atender esse chamado, há que se pensar na evangelização, mas na evangelização de si próprio, né? Acho que é disso que trata o texto, né? E quando ele fala que habitualmente invoca-se a velhice de sua letra e a repetição de seus enunciados. Quer dizer, muitas vezes aquilo é lido por ler, né? E não se pensa no que está escrito, né? Mas o espírito do Evangelho do Cristo, porém, é sempre luz da vida, né? Quem quer comentar alguma coisa aí, gente? Não me deixem falando sozinha. Quando fala luz da vida, né, volta no estudo anterior, né? Que a luz, às 12 horas, a noite, a treva, né? Então, a gente tem que sempre procurar luz, e que a gente viu no estudo anterior. E é esse Evangelho de Cristo, né? Ele que é a nossa luz, ele que é nosso guia, né? Sem ele, sem essa luz, quando a gente é tocado, quando a gente sente a convocação, a gente quer ver a luz, né? É como a Nilceia estava falando, a gente começa a estudar, e aí a gente vai ligando os pontos como uma teia, né? E a gente vai
querendo saber mais, mais, mais. E é esse caminho de luz para mim. A luz no Evangelho, quando se fala, quando se lê essa palavra, né, dentro dos Evangelhos, ela tanto pode representar o conhecimento, como ela pode representar o amor, né? Então, se o espírito do Evangelho é sempre a luz da vida, é sempre o que traz o nosso conhecimento, é o que traz o amor para a nossa vida, é o que traz a direção para a nossa vida, né? Sem a luz a gente não sabe para onde a gente vai, sem a luz a gente não sabe onde pisa, né? Sem a luz a gente não consegue dar mais um passo além. Então, realmente, se eu quiser dar um passo além no meu crescimento, eu preciso da orientação do Cristo, né? É o que a sua luz se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se o clima da boa vontade e do amor, da sinceridade e da singeleza. A questão da boa vontade, a gente até já acho que já comentou bastante, né? Tem até como é que é aquela fala lá de Lucas no comecinho, capítulo 2. Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. Ou alguns dizem, alguns dizem paz na terra aos homens de boa vontade, né? Mas é boa vontade para com os homens, né? Boa vontade em toda parte, quer dizer, você tem que ter uma vontade interna para poder trabalhar, para poder ir atrás da sua melhoria, no sentido de auxiliar os outros também, mas é uma boa vontade, né? Porque às vezes a gente tem vontades complicadas, mas é a boa vontade no sentido de bom ânimo, né? Bom ânimo para trabalhar, né? Para ir em frente. E isso, essa luz interna, esse bom ânimo, me lembrou também algumas passagens da Gênese, né? Que Deus, ele chama as pessoas pelo nome, né? Ele chama Abraão pelo nome, então assim, ele conhece a cada um, né? De nós. Ele conhece a cada um de nós. E tem também uma passagem de José, quando ele foi ter deixado para o Egito, né? E aí, quando os irmãos dele também saem da Palestina em busca da Terra Santa, e aí o José, ele inicialmente ele não se mostra quem é, né? Aí ele tem um irmão menor que ele não conheceu depois de um tempo, né? O Benjamin, e aí eles se abraçam e um chora no pescoço do outro, né? Um chora no ombro do outro e no pescoço. E aí tem essa ligação, mas por que o pescoço, né? Porque o ouvido é para ouvir e o coração é para sentir o chamado, é para sentir Jesus, né? E o pescoço é a ligação. É a ligação, né? Então, não adianta nada se a gente não está com essa conexão do ouvido com o coração. A gente pode ficar ouvindo aqui muitas coisas e não sentir com o coração, né? Então, a gente tem que estar com essa conexão perfeita para a gente ter essa luz interna, para a gente entrar nesse clima de amor, de singeleza, né? De ver o outro como irmão, de amar o outro como irmão. E eu achei bonita essa passagem, né? Acho bonita essa passagem do significado do pescoço, de um chorar no ombro do outro. E era o irmão mais novo
que ele não conheceu, né? É o filho de José foi vendido como escravo e ele acabou, depois de escravo, ele acabou ficando como vice-rei no Egito, né? Quando a família passou fome, foi pedir auxílio no Egito, eles não reconheceram, porque se eles se imaginassem que José estivesse vivo, seria um escravo caindo aos pedaços, mas eles veem José como um quase rei, né? Então, eles não reconhecem José, né? Acho que é essa a passagem que você está querendo Sim, relacionar. E e aí, esse comentário do pescoço, eu acredito que o Aloísio tenha feito essa análise muito interessante, não me lembro em qual medinho, mas eu sei que o Aloísio faz esse comentário aí da questão do pescoço. Aí, né? então a gente precisa estar com essa conexão, né? O ouvido para ouvir e o coração para realmente sentir aquilo que a gente, o chamado de Deus, tudo que a gente está, o Evangelho, e poder pôr em prática, né? Se a gente não está com essa conexão perfeita, a Sim. gente não vai conseguir pôr em prática esse verdadeiro amor, né? E é um passo muito difícil, né? A gente está com a perfeita conexão, né? Mas só da gente estar aqui como discípulos de Jesus, né? Saindo da multidão e nos encarando como discípulos de Jesus, que estamos tentando estudar o Evangelho, aprender o dia a dia e tentando cada dia mais vivenciar, vigiar, né? Vigiar e orar. O fato de nos encararmos como discípulos é uma responsabilidade um tanto quanto grande, né? Eu acho que a gente está tentando ser discípulo, né? Porque o discípulo já atende, assim, certos chamados, já tem algumas conduções na vida que são, assim, muito importantes e muito significativas, né? Então, mas voltando aqui ao texto, mais algum comentário aqui, gente? Eu gostaria de fazer um comentário, assim, Por favor. isso que vocês estavam falando, da Silvia, é interessante, né, essa questão da informação passar da mente para o coração, né, para a gente realmente vivenciar, que é aquela questão da diferença entre a informação e o conhecimento, né? Informação a gente recebe o tempo inteiro, mas o conhecimento é quando a gente aprende como lidar com essa informação e aplicar na nossa vida. E é interessante porque você estava falando agora há pouco da questão da boa vontade, né, para com a humanidade, para com os irmãos, né? E eu acho que essa boa vontade ela vem mais fácil quando a gente tem esse olhar que você comentou antes, Claudete, essa olhar, claro que guardadas as devidas proporções, né? O olhar como Jesus teve para com os discípulos, para com Paulo, que é olhar o potencial que eles têm, né? Que eles tinham na época, para realizar aquela missão, aquela atribuição que era dada a eles. Então, eu acho que se a gente conseguir olhar nas pessoas com quem a gente convive, olhar o potencial que elas têm, como nós temos, né, de crescimento, de evolução, do quanto a gente pode ser melhor com o passar do tempo, com o esforço, né, que a gente precisa ter, a gente consegue ter mais compreensão, consegue ter mais amor, mais paciência, mais tudo que é necessário na convivência. Porque se a gente focar só no negativo, focar no que não está legal, focar no quanto ainda falta de crescimento, a gente não vai ter a paciência, a benevolência, a compreensão. Até a caridade é mais difícil quando você tem esse olhar negativo, que é o do julgamento, né? Então, eu acho que esse também é uma grande coisa para a gente pensar, né? Como que a gente enxerga o próximo, o quanto a gente consegue olhar o potencial
que as pessoas têm de crescimento, de evolução, e saber que esse é o nosso destino, né? Todos nós temos esse destino da perfeição relativa, né? Do crescimento, da evolução, o quanto a gente já foi bem pior do que a gente é hoje, e o quanto a gente já evoluiu e o quanto a gente ainda tem para evoluir. Isso, cada um no seu momento, cada um na sua possibilidade. Era isso. Muito bom. Mais alguma coisa aqui, gente, do texto? Isso que você estava falando, né, Soninha? Vem de encontro aqui, ó, da luz, que conheçam o caminho das suas atividades generadoras, né? Aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade, a redenção humana, não se efetua sem a cooperação legítima. Até Jesus buscou cooperação, né, gente? Até Jesus mostrou que é importante a cooperação, é importante o trabalho conjunto, né? Ele chamou os 12 para continuar com ele, né? E não chamou um, né? Não chamou Paulo, não chamou Simão, chamou 12. Eu entendo também nesse finzinho, no item 11 aí do parágrafo nosso, que ele coloca que essa renovação se faz muito importante, né? E eu me lembro de alguns textos da Joana de Ângeles, que eu gosto muito dessa mentora, e ela sempre fala que se não for a vontade, nós não ligamos o sentimento com o raciocínio, que seria, então, essa ponte entre as nossas atitudes com aquele que a gente conhece, porque senão a gente pode aprender um monte de coisa, a gente pode estudar um monte de filosofia, mas se a gente não aplicar esse Cristo com essa luz que a gente recebe sem a vontade própria, também a gente não consegue passar isso, né? Tem que começar pela gente com a vontade. Então, eu também associo essa vontade com o desejo real dessa renovação interna, para sentindo a luz, percebendo a luz, e que bom que nós somos constantemente chamados, né, a esse trabalho, não é uma vez só que ele chama, né, ele está sempre repetindo o convite para a gente realmente se aplicar, né? Eu também entendo um pouco assim esse finalzinho desse texto. Muito bom, isso porque esse chamado não é só pelos textos, né? Não só pelo texto evangélico, mas a cada momento, né? A cada pessoa que passa à sua frente, conforme a maneira como você a encara, a maneira como você a trata, né? É um chamado, alguém que te pede um socorro, um auxílio, uma orientação, né? E no texto anterior aqui, né, no item anterior, Jesus convocou o seu coração magnânimo, todos que choram, convinde a mim, vós os que sofreis. Mas também asseverou, tomai a vossa cruz e segui-me. Quer dizer, em momento nenhum ele disse que ia ser fácil, né? Em momento nenhum ele disse que ia ser fácil. A gente tem que pôr na nossa cabecinha, né, no nosso coração, que esse renovar-se, como a Nilce acabou de falar aí, ele não é uma coisa assim de hotel 5 estrelas, né? Não é uma coisa, não é um caminho todo iluminado. É um caminho iluminado, mas é um caminho que vai ter as suas dificuldades, né? Por isso nós estamos nesse mundo de provas e expiação, né? Vão haver as dificuldades. Não tem, o Gustavo que sempre fala, né? Não tem lugar nenhum no Evangelho que diz que só porque você é espírita você não vai ter dificuldade.
Não tem lugar nenhum do Evangelho que diz da codificação. Kardec não diz isso, né? As dificuldades vão aparecer, sim, né? Mas a gente tem que entendê-las como um aprendizado, né? É isso aí. Podemos seguir? Que a gente ainda não acabou o primeiro versículo. Porque ele fala ali, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros. O que vocês entenderiam por dar autoridade sobre espíritos impuros? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que é no Evangelho, no livro dos Espíritos, né, Walter? A elevação moral é que dá essa autoridade, né, sobre os Exatamente. espíritos imperfeitos, né? Então, quer dizer, para você ter essa autoridade, né? Eu lembro que até tem umas respostas no livro dos Espíritos que eles parece que eles não têm muita paciência, né? E aí depois o Kardec faz uma outra pergunta, eu não lembro qual que é, e porque ele tinha respondido que eles têm uma autoridade irresistível, né? Tipo assim, é uma autoridade, pronto, acabou, né? E aí quando ele faz essa segunda pergunta, ele fala assim, eu disse irresistível, né? Quer dizer, isso. Quer dizer que assim, não tem como você falar não vou, né? Porque é uma autoridade moral, né? Então, eu Exatamente. penso desse aspecto. Muito bom. Muito bom. É autoridade moral, realmente, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? E esses espíritos impuros são os encarnados e os desencarnados, né? É bem lembrado. Espíritos, né? Podemos ter espíritos impuros, encarnados ou desencarnados. No caso, aqui, no caso dessa passagem, ele está enviando os discípulos, né, que ele chama já de apóstolos, né, para trabalhar ou por onde eles passarem. Eles vão poder curar, etc., né, falando, mas pode haver uma desobsessão também para efetuar, né? A gente vai ver mais para frente isso, né? Mas espíritos impuros podem ser encarnados ou desencarnados, com certeza, né? Mas era medicina naquela época, né? Se os pobres não tinham, imagina, né? Como que eram os médicos, né? Eram só para os mais abastados, né? Eu acho que para os pobres, por onde Jesus passava, eles não tinham acesso a médicos, né? Era mais a cura espiritual mesmo, e que Jesus estava dando autoridade aos 12, né? Vamos ler aqui para frente, gente. Vai lá. Quem que vai ler agora? O Marquinhos que vai ler agora, ou o Zé Antônio vai continuar? Não, Marquinho, tá na vez dele. Tá na vez dele? Obrigado. Como o José tem uma autoridade moral, eu vou obedecer. Quem me dera. Por livre e espontânea vontade, né, meu? Muito bom. Deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros. Revista O Reformador. Como governador do planeta, Jesus detém a plena autoridade para suprir a humanidade de recursos favoráveis à sua redenção espiritual. É uma autoridade que se manifesta de forma branda e pacífica, sem violência de qualquer espécie. Fundamenta-se na lei de amor e, por sua vez, reflete as leis sábias do Criador.
A autoridade e a sabedoria de Jesus são legítimas, oriundas do Criador Supremo. É Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o Verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas. E um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres, a caminho da luz. Esse trechinho aí está no livro A Caminho da Luz, né? Mas o texto todo aqui foi tirado da revista Reformador, né? O seu evangelho é o maior código de moralidade existente, ensinando como colocar em prática a lei de Deus. Como governador espiritual da Terra, Jesus fornece os meios e os recursos necessários ao aprendizado humano. E sob o seu jugo amorável, a humanidade adquire a tão esperada iluminação espiritual. A autoridade de Jesus é de cunho moral, a que se impõe naturalmente, sem ofensas e violências. É a autoridade do amor. O dia em que a humanidade tiver conhecimento da mensagem do Cristo, uma nova ordem se estabelecerá no planeta, que de mundo de expiação e provas se elevará à categoria de regeneração. Os seres humanos mais fraternos e solidários entenderão e aceitarão a liderança real, legítima e verdadeira, a de Jesus. Se a gente começar a pensar, voltando aqui, se a gente começar a pensar na possibilidade, na capacidade, nas potencialidades desse espírito, né? A gente não tem ainda noção exata de tudo que ele pode, né? Ele é o co-criador do planeta, né? Tudo que nós temos aqui nesse planeta foi pelo verbo do princípio, como fala ele ali, né? Um sopro da sua vontade pode renovar todas as coisas. E um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Quer dizer, é uma autoridade, uma sabedoria que eu acho que a gente ainda não consegue abarcar, né? Acho que a gente não consegue ainda visualizar tudo isso, né? A gente ainda está muito longe de entender tudo isso, eu acredito. Todas as potencialidades desse espírito, né? Mas eu peguei aqui à frente alguns textos do Evangelho que falam sobre a autoridade de Jesus, né? Esse aqui eu acho muito legal. Acho até, ele foi bem irônico, mas acho legal pra caramba isso aqui. Você quer ler, Marquinho? Leio. Uhum. Está no capítulo, então, 21 de Mateus, né? Tá. Autoridade de Jesus. Chegando, 21, 23. Chegando ao templo, aproximaram-se dele, enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Em resposta, Jesus lhes disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserem, eu também vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por qual razão não crestes nele? Se dissermos dos homens,
Tememos a turba, pois todos consideram João um profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Eu acho intrigante isso daí. Demais, né? Essa passagem aí e aquela que eles apresentam a moeda, né, querendo, né, pegar Jesus, né, falando assim, aí, paga ou não paga o imposto, né? Ah, É genial, né? É muito genial. tem outra eu separei aqui, do endemoniado epilético. Tá. Depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem e ajoelhou-se, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Também vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Mas esta espécie não sai senão mediante oração e jejum. Então, isso aqui a gente vê que nessa passagem os discípulos não tiveram autoridade suficiente para expulsar o daimon, né? É assim, só fazendo uma abordagem bem curtinha, né, sobre isso, mas eu tô querendo comentar só essa questão de que, na verdade, eles não tiveram autoridade. Está no capítulo 17, nós estamos vendo o capítulo 10, né? Então, e ele fala, por que eles não conseguiram? Por causa da vossa pouca fé. Então, ele fala da fé e fala também aqui embaixo, ó, mas essa espécie não sai senão mediante oração e jejum. Esse jejum, a gente já estudou a questão do jejum há um tempo atrás, e ainda dentro do Sermão do Monte, ainda no Sermão do Monte, eu não vou achar aqui agora, eu acho que é no capítulo 7, eu acho que é no capítulo 7 que ele fala do jejum, mas eu não tenho certeza aqui agora, depois eu vejo. Né? Mas esse jejum, a gente estudou no sentido de que não é um jejum simplesmente de comida, né? É um jejum, o quê? É um jejum de maus pensamentos, é um jejum de maus sentimentos, né? É um jejum de más ações. Então, é um jejum espiritual, né? Então, quando ele fala mediante oração que a gente já comentou aí na semana passada, e hoje também a questão do subir ao monte, né? Do refugiar-se no seu quarto interno, né? Do elevar o seu padrão, não é isso? Então, essa autoridade moral que a gente está tentando entender, né? Ela exige também esse momento de oração, esse momento de refúgio interno e esse jejum de sentimentos, né? Esse jejum aqui é muito importante, não tem nada a ver esse jejum aqui com o alimento, né? Eu acredito até que a Soninha está aí, a gente até leu um texto lá no Missionários da Luz, que fala do desenvolvimento da mediunidade,
de algumas dificuldades que as pessoas têm, fala, por exemplo, da problemática, por exemplo, do uso do álcool, da problemática do sexo desvairado, da problemática de você comer assim, sem medida, também tudo isso é um problema complicado. Lá no caso do capítulo que a gente estava vendo, a questão do desenvolvimento da mediunidade, né? Mas não só da mediunidade, né? Mas do nosso crescimento moral também, do nosso crescimento espiritual, né? Então, quando ele naquele capítulo que a gente está vendo, ele fala assim, ele primeiro prescreveu-lhes algumas advertências e depois ele conduziu os discípulos, né, para sair 2 a 2, tal, né? Então, o quê? Ele está dando todas as orientações necessárias para que eles adquiram essa autoridade moral, para que eles adquiram esse crescimento espiritual, para depois conseguir para conseguir chegar nessa autoridade moral capaz de fazer as coisas que ele vai sugerir, né, sobre os espíritos impuros, curar os enfermos, etc., que ele fala no final do capítulo, né? É isso aí, essa questão da autoridade moral aí também. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu fico aqui lembrando que o pior jejum, acho que ainda é o do pensamento. Sim. Porque, por mais que a gente se policie, quando você vê ou sabe de alguma coisa acontecendo, a primeira coisa que vem é um julgamento pelo pensamento. Aí você fala, puxa, lá estou eu pensando, né? Não quis falar, mas pensei, não adiantou nada. E eu acho até que era isso que acontecia muito quando o André Luiz escreve, né, nos livros dele, que ele pensava uma coisa e o mentor já lia o pensamento dele, né? Então, assim, esse jejum do pensamento eu acho um dos piores até para fazer, né? Porque é muito difícil. Não seria, o pior a gente fala no sentido de mais difícil, né, Nilce? Porque seria o melhor, né? Sim, mas assim, é difícil para a gente conseguir, é o pior para a gente conseguir. O jejum do alimento é a coisa mais fácil que tem. Exatamente. Eu fico um dia sem comer meu doce, eu fiz jejum, mas o pensar não adiantou nada, fiquei pensando no doce o dia inteiro, entende? Assim, esse ainda é mais difícil, né? Com certeza, com certeza. Mas é muito interessante essa questão, né? Ligar essa questão da autoridade moral com a oração que ele já faz. Jesus passou a noite orando, né? Ele sobe o monte, passa a noite orando, a gente comentou, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Essa questão da oração em jejum, eu acredito que ela, na verdade, são duas ações com o mesmo fim, né? Que é se elevar, né? O jejum eu entendo como não se deixar levar pelos apetites, né? Pelas paixões, né? Isso. E paixões também lembra o que também a Nicéia está falando, né? As paixões sobre opiniões, sobre defender pontos de vista, que causam divisão, que causam polêmica. Isso também são atitudes que atrapalham a nossa elevação, a nossa vibração. Então, à medida que a gente deixa esses apetites, essas paixões de lado, né, a gente está jogando um peso fora, né? E, ao mesmo tempo, facilita com que a gente se eleve pela oração, né? A gente começa em balão, né? Esses balões, né? Quando você vai tirando o peso, ele vai subindo mais, né? Então, na verdade, são as duas coisas, né? Muito bom, Marquinhos. Essa questão que você levantou é a jejum das paixões, né?
Bem lembrado, muito bom. Excelente lembrança. Outro dia a gente estava comentando sobre a questão, também com a Soninha, Soninha tá aí, a questão do escândalo, né? Ai de quem promove o escândalo, né? É a questão de você promover algum comentário, alguma situação. A gente comentou da questão do que a gente compartilha nas redes sociais. Não é uma questão de promover o escândalo, né? Ai de quem promove o escândalo. E entra nessa questão do jejum de paixões, como você bem lembrou aí. Muito bem lembrado, muito bom. As religiões orientais falam muito sobre a dualidade, né? Então, à medida que a gente se divide, né? A gente tem exemplos aí, infelizmente, aos montes, né? Do que a divisão, né, causa, né? Na gente mesmo, né? Quando a gente está dividido com alguma coisa, com alguma questão, e quando a gente está dividido com o outro, né? Então, tudo, você sabe que a palavra diabo quer dizer aquele que divide, né? Sim. Então, quer dizer, todas as divisões, e o próprio Jesus também falou, né? Quando falaram que ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, ele falou assim, o reino não pode subsistir se estiver dividido, né? Então, também é uma lição para a gente, essa questão, todas as divisões, todas, as internas e as externas, elas nos afastam da elevação, né? Porque elas estão, na verdade, elas estão alimentando uma paixão, né? Muito legal. Eu lembrei, sabe, do entendimento da amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu sentimento. Quando ele fala de todo o seu coração, a explicação, eu lembro de ter ouvido isso no Haroldo, né? A explicação de todo o teu coração é porque o coração era a sede do sentimento e do conhecimento, né? Então, o seu coração, ele tinha que estar todo voltado para o bem. Se o seu coração não tivesse todo voltado, se você estivesse com o seu coração dividido, como você falou, né? Você não estaria amando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? É muito legal isso daí, muito bem lembrado essa questão aí. Podemos seguir? Sim. Vamos lá. Mais uma lembrança. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. É a segunda carta ao Timóteo, né? Segunda carta ao Timóteo, né, de São Paulo, né? Isso. Aqui Paulo fala a Timóteo, despertes o dom de Deus que existe em ti. Podemos considerar as potencialidades que nosso espírito possui e que precisam ser reconhecidas e despertadas. A carta a Timóteo, ele dá uma série de recomendações, né, para Timóteo. Timóteo é tido como que um filho dele, né? E é só uma lembrança aí, né? Por cujo motivo te lembro de despertar o dom. A gente pode relacionar com essa questão da autoridade, né, das capacidades internas, né, das potencialidades, como está aqui embaixo. Né? E outra referência está lá no capítulo 10 de João, adoro esse capítulo. Por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para recebê-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego por mim mesmo. Tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para novamente recebê-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Esse capítulo 10 é aquele capítulo que ele fala
do aprisco, da ovelha. Não sei se vocês lembram desse capítulo. É muito lindo, eu adoro esse capítulo. Eu até tenho ele ali depois, se vocês quiserem ver, mas vamos ver o texto seguinte, porque são 9h47. Se der tempo, a gente dá uma olhadinha nesse capítulo, João, para a gente ler, tá? Porque eu acho que a gente vai ver esse... Não, ainda tem coisa. Vamos lá, vamos ver esse aí. Bênção de paz, Emmanuel. Capítulo 13, no reino da alma. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição de minhas mãos. É aquele texto que estava ali no slide, né? E que o Uhum. Emmanuel comenta. Numerosos os companheiros que pagam ou reclamam concurso alheio para que se lhes desenvolvam determinadas qualidades espirituais. Ginásticas, regimes dietéticos, penitências, austeridades místicas. Sem dúvida, semelhantes processos de educação do corpo e da mente valem por precioso concurso ao despertamento da vida interior, sempre que empregados de intenção e pensamento voltados para os interesses superiores do espírito, mas não bastam. A palavra do Evangelho, através do apóstolo Paulo, é suficientemente esclarecedora. Ele se reporta à colaboração dos passes magnéticos, ministrados por ele mesmo em favor do discípulo. Entretanto, não o exonera da obrigação de acordar em si e por si próprio os talentos de que é portador. O convívio com um amigo da altura moral do convertido de Damasco, as preces e ensinamentos do lar, os apelos doutrinários e o amparo externo constantemente recebido, não desligavam Timóteo do dever de estudar e aprender, trabalhar e servir, a fim de burilar os seus dons de alma e acioná-los na construção da própria felicidade pela extensão do bem. Pensemos nisso e saibamos receber reconhecidamente os auxílios que a bondade alheia nos proporciona, aproveitando-os em nosso benefício, mas lembrando sempre que o autoaperfeiçoamento, para que a luz do Senhor se nos retrate no coração e na vida, será resultado de esforço nosso, ação individual de que não poderemos fugir. Algum comentário? Voltando aqui um pouquinho. Porque ele fala, ó, que te despertes o dom de Deus que existe em ti, né? Que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, ele fala do desenvolvimento das potencialidades que Timóteo tinha, mas não deixa de alertar quanto ao autoaperfeiçoamento, né? Ao esforço próprio, né? Ao esforço próprio. O autoaperfeiçoamento depende do esforço dele também. Apesar de todo o benefício do auxílio de Paulo, dos estudos, tal, né? Não é só estudo, é um esforço extra também, né? Certo? Uhum. Então, vamos lá. Deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros. Dar autoridade representa dar permissão, conceder o direito, outorgar ou dar uma procuração. Entretanto, aqui nos parece que essa autoridade era referente à atuação sobre espíritos impuros, curar enfermos, enfim, dava-lhes como dons da mediunidade e a possibilidade de expulsar daimones.
Função essa que, como nos esclarece o Evangelho e a doutrina espírita, requer autoridade moral, reforma íntima. Sendo assim, como reforma íntima e autoridade moral, não são atributos que simplesmente possam ser outorgados a alguém. Considera-se que essas condições os discípulos estariam adquirindo ao longo do tempo de aprendizado junto a Jesus. Quando Jesus lhes dá essa autoridade, podemos considerar 2 pontos. A questão da hierarquia era de grande importância entre eles na época, considerando Jesus como o mestre de todos, tendo, pois, uma autoridade reconhecida sobre todos. E, nesse momento, Jesus lhes dá a permissão para que façam o que já estavam sendo preparados para tal. E, com essa permissão, não estariam desrespeitando a autoridade do mestre. Os discípulos já estavam em um aprendizado, e naquele momento é como se Jesus entregasse o certificado de que eles já tinham condições de executar certas tarefas que até então só cabia a Jesus. Tudo bem? Vamos continuar mais um bocadinho. Observamos também que, dada essa necessidade de autoridade moral para certas tarefas, no decorrer de todo o capítulo 10, Jesus fornece orientações para que possam garantir a manutenção dessa vibração elevada, para que não haja queda dessa autoridade. Inicia essas orientações e advertências com... E aí ele vai começar as advertências, tá, gente? Aqui vocês querem comentar alguma coisa com relação a isso aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Val, eu entendo, sim, que essa questão da permissão ou da autoridade, né, independe de alguém, até do próprio Jesus, dar esta permissão como um certificado, né? A partir do momento que você já desenvolveu as qualidades morais, automaticamente, é como a lei da gravidade, né? Automaticamente você já está ganhando autoridade, né? Sim, é uma questão só simbólica aí, né? Sim, eu entendi assim. Porque eles estavam sendo preparados ainda, né? Não estavam prontos. Uhum. É como se, eu entendo assim, é como se Jesus desse uma primeira tarefa, digamos assim, para eles, como que um treino, vamos dizer assim, para o crescimento deles. Não é isso? Então, aqui que ele fala da questão da hierarquia, é como se Jesus dissesse assim, olha, vocês já aprenderam alguma coisa, vamos ver se vocês conseguem fazer realmente. Então, te dou autoridade para você fazer essas coisas, né? Fazer a cura do enfermo, vamos ver se você consegue. Vai lá, tenta lá, vê se você consegue, né? E embaixo desse certificado é como se fosse assim, eu estou dizendo que você tem essa capacidade, você tem que desenvolver isso dentro de você, né? Você tem que buscar essa vibração elevada que você tem dentro de você, você tem toda a capacidade dentro de você, mas você tem que buscar, você tem que encontrar dentro de você um canal para você exercer isso, né? Eu entendo dessa forma, sabe? Eu acho que é uma... Porque, assim, vindo de Jesus, né, por mais que seja da forma que eu, né, disse, que você automaticamente já conquistar, mas o fato de Jesus chegar para você e falar, olha, você já tem condições. Uhum. Pô, né? Então, dá a impressão que você já tem condições porque Jesus falou, mas na verdade ele já tinha. Só que quando Jesus fala isso, aquilo parece que acende, né, uma luz, fala, opa,
Não sabia que tinha esse poder todo. Jesus falou isso para mim, então eu tenho. É isso aí. Muito bom. Mais algum comentário, gente? Mais algum comentário? Hoje vocês estão quietinhos, não falaram muito. Só eu que falo, ô Maria Amélia, você tá aí, coisa linda, coisa linda, um grande beijo para você. Eu não podia ver. É, Que bom, fico eu feliz. ouço muito, Val, mas eu não sei, eu não tenho o conhecimento que vocês têm para estar Não é falando, sabe? nem de conhecimento, é questão assim, o que você sente a respeito, né? Pode dizer, fique à vontade, não precisa ter receio, não. Sentir qualquer coisa, assim, eu acho que ele falou tal coisa. Fala, a gente vai, né? Fique à vontade para fazer seus Tá bom. comentários ou fazer suas perguntas. E eu fico muito feliz de ver você aí. Eu assisti outro dia sua preleção também, achei fantástico. Muito obrigada. Gente, vamos fazer a nossa prece, depois a gente continua conversando? Quem gostaria de fazer a prece para a gente, para encerrar? Soninha, posso pedir para você, querida? Queridos irmãos espirituais responsáveis por essa tarefa tão linda de estudo, que possamos ter sempre o nosso coração aberto, a nossa mente atenta, para que possamos realmente tornar esses aprendizados e esses conhecimentos, que eles possam fazer parte da nossa vida, realmente, que possamos vivenciá-lo em cada momento, que possamos ser essa mensagem, né? Não ser só o mensageiro, que a gente possa fazer sempre o nosso melhor, buscar essa melhoria contínua, buscar nossa reforma íntima, e que isso aconteça realmente no fundo do nosso coração. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, podendo trocar informações, trocar ideias e reflexões, e que esse estudo possa sempre ser um grande objetivo em nossa vida. Em vários momentos que possamos nos aprofundar nos ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite.